Olá pessoal, sou Juan Carvalho, professor de Matemática Discreta 1 da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios de funções. Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios. O primeiro deles é o seguinte: se f e g são funções injetoras, então f composta com g também é injetora. Em seguida, resolveremos um similar, apenas trocando propriedade injetora por sobrejetora, ficando assim. Se f e g são sobrejetoras, então f composta com g também é uma função sobrejetora. No final, trabalharemos com duas questões que não necessariamente são propriedades válidas. Então, a primeira é, a gente vai verificar, tá certo? A gente não sabe se é verdadeiro ou falso. A seguinte questão: se f e f composta com g são injetoras, então podemos concluir que a função g também será obrigatoriamente injetora. E por fim, veremos a questão análoga, trocando a propriedade injetora também por sobrejetora. Se f e f composta com g são sobrejetoras, podemos então concluir que g também será obrigatoriamente sobrejetora. Mas antes de procedermos com esses exercícios, nós vamos primeiro fazer uma breve revisão dos conceitos de composição, função injetora e função sobrejetora. Se você já lembrar bem dessas questões, desses conceitos, então você pode pular essa revisão e partir direto para o vídeo com a resolução dos exercícios. Então, suponha que a gente tenha duas funções, g e f, de forma que o contradomínio de g seja igual ao domínio de f, tá certo? Então, se isso acontece, a gente pode definir a composta de f com g da seguinte maneira, tá certo? A notação é essa, f composta com g. A gente também lê, f bola g, tá certo? E é computado da seguinte maneira: dado um elemento A do domínio de G, tá certo? F composta com G aplicada a A vai ser computado assim. Primeiro a gente aplica a função G ao elemento A e o resultado dessa computação é que vai ser a entrada para a função F, tá certo? Então, olhando aqui para a figura, tá certo? De maneira mais simples, percebam que a função g recebe um elemento do conjunto A e retorna um elemento do conjunto B. Então, quando a gente aplica g a um elemento Azinho do conjunto A, a gente obtém, tá certo? Um elemento do conjunto B. Mas perceba que a função f ela recebe um elemento do conjunto B e retorna um elemento do conjunto C. Então, a gente pode aplicar f a g de A, um elemento do conjunto B, para então obtermos finalmente um elemento do conjunto C, certo? Então, percebam que a função f composta com g, ela tem como domínio o domínio de g e como contradomínio o contradomínio de f, tá certo? Então, só recapitulando, se g vai de A para B e f vai de B para C, então f composta com g, primeiro a gente aplica a função g, depois a função f. E f composta com g, tá certo? Ela vai ter como entrada o domínio de g, no caso aqui o conjunto A, e como saída, como contradomínio, o conjunto C, o contradomínio de f. Então, vamos ver aqui exemplos de composição de funções, tá certo? A gente vai ter aqui duas funções que possuem o mesmo domínio e contradomínio, tá certo? Ambos nos números reais. Por que a gente está trabalhando aqui apenas com o mesmo conjunto?
no domínio e no contradomínio das duas funções. A gente está fazendo isso para poder compor tanto f com g quanto g com f. A gente vai fazer isso para ressaltar a importância da diferença de como a ordem, tá certo? Na composição de funções é importante. Então, suponha aqui, ó, f, uma função que recebe o número real, retorna o número real, e f é simplesmente o seno de x, tá certo? Enquanto que a função g também recebe o número real, retorna o número real, e o que é que g faz? Simplesmente multiplica por 2, função dobro, tá certo? Então, quem seria f composta com g, tá certo? F bola g de x. Então, perceba que f bola g de x, primeiro a gente aplica a função g. O que é que a função g faz quando recebe o elemento x? Conforme a definição de g, tá certo? G de x é simplesmente 2x. E o que é que f faz quando recebe uma entrada? A função f simplesmente ela aplica o seno a essa entrada. Então, f aplicado a 2x vai ser então o seno de 2x. Agora vejamos o que acontece quando a gente troca a ordem. G composta com f. G bola f de x. Certo? Então, aqui, primeiro a gente aplica a função f. A função f aplicada a qualquer elemento x, o que é que ela faz? Ela simplesmente computa o seno da entrada. Então, g é aplicado a seno de x. O que é que g faz quando recebe uma entrada qualquer? Simplesmente dobra o seu valor, 2 vezes o seno de x. Então, perceba que essas duas funções são diferentes. f composta com g resultou em seno de 2x, enquanto g composta com f resultou em 2 vezes o seno de x. Então, por exemplo, vamos computar essas duas funções quando x é igual a π sobre 6, tá certo? Isso seria, né, equivalente a x igual a 30 graus. Então, f bola g aplicada a π sobre 6 fica assim. Então, vai ser o seno de 2 vezes π sobre 6, tá certo? Lembrando que f bola g primeiro dobra a entrada para só depois computar o seno. Então, 2 vezes π sobre 6, né, vai dar π sobre 3. Então, π sobre 3, 60 graus. O seno de 60 graus, a gente sabe que é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, vejamos o que acontece quando a gente aplica g composta com f na mesma entrada. Então, g composta com f, primeiramente computa o seno da entrada e só depois multiplica por 2. Então, g composta com f aplicada a π sobre 6, primeiro aplica o seno a π sobre 6, o seno de 30 graus é 1 meio. E, finalmente, a gente multiplica por 2. 2 vezes 1 meio é 1. Então, percebam que as saídas são diferentes, né? O que, de fato, mostra que essas funções são completamente diferentes. Certo? Então, só reforçando, f composta com g, primeiro a gente aplica a função g. Certo? Se for g composta com f, primeiro a gente aplica a função f. Então, revisando agora os conceitos de função injetora. A gente diz que uma função f com domínio A e contradomínio B é injetora ou injetiva quando? Então, temos 4 formas de afirmar que f é uma função injetora. Todas essas 4 formas, tá certo, que a gente vai falar aqui, são equivalentes. Então, primeira forma, a gente diz que f é uma função injetora quando todo elemento do contradomínio é a imagem de, no máximo, um elemento do domínio. Certo? Outra forma de dizer é a seguinte: elementos distintos quaisquer do domínio sempre possuem imagens distintas. Ou seja, se a gente partir de entradas distintas, elementos do domínio, a gente sempre vai obter saídas distintas quando a função for injetora. E
Escrevendo matematicamente, tá certo? A gente diz que a função f é injetora quando, para quaisquer elementos A1 e A2 do domínio da função, se os elementos são distintos, então a função vai gerar saídas distintas, tá certo? Essa é a proposição, esse é o formato que a gente vai utilizar nos exercícios de função injetora. E se a gente aplicar contrapositiva a essa implicação, a gente obtém a quarta proposição. Então, outra forma de dizer que a função é injetora é para quaisquer elementos A1 e A2 do domínio da função, se a função gerou resultados iguais, quando ela foi aplicada tanto a A1 quanto a A2, então podemos concluir que, obrigatoriamente, A1 e A2 são o mesmo elemento. Certo? Relembrando o conceito de função sobrejetora. Se a gente tem f uma função de A para B, a gente diz que f é sobrejetora ou sobrejetiva quando? Vamos apresentar aqui três formas equivalentes de dizer que uma função é sobrejetora. A primeira, f é sobrejetora quando todo elemento do contradomínio é imagem de, no mínimo, de pelo menos um elemento do domínio. Outra forma equivalente é dizer que f é sobrejetora quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio. E, escrevendo de maneira matemática, a gente diz que a função é sobrejetora quando, para qualquer elemento do seu contradomínio, existe pelo menos um elemento do seu domínio que é mapeado para esse respectivo elemento B do contradomínio. Então, existem três formas de afirmar que uma função é sobrejetora. A terceira forma é a que utilizaremos para resolvermos os exercícios de função sobrejetora. Revisados os conceitos de composição, função injetora e função sobrejetora, vamos então resolver no próximo vídeo os exercícios de funções. Até lá!